Fala galera, estamos aqui começando mais uma temporada do RCast, o RCast 2024. Eu sei que fazia um tempo aí que a gente não aparecia, mas tudo é um propósito de Deus para que o tempo certo chegue e a gente comece a executar as coisas da melhor maneira possível. Então, nós começamos agora uma nova temporada aí do RCast, novos convidados, mesa renovada, o Senhor tirou o joio, eu tô brincando. Se o Sam escuta isso aí, ele me dá um soco na cabeça. Corta essa parte. Corta essa parte. Não, deixei que eu vou dar uma parciada nele. Fiz uma homenagem pra ti, Sam, assiste lá o RCast. Então, uma nova temporada aí, eu acredito que vai ser bacana, vai ser bênção para todos que estão aí e gostam de acompanhar o RCast, a Escola Raízes como um todo. Já vou apresentar a mesa aqui. Por favor, quem é você? Diga onde você veio. Então, como diz o Sam, né, já que falamos dele na fila do pão. É, a fila do pão. Então, meu nome é Giovanni, sou psicólogo e também professor da Escola Raízes, né? Já fiz alguns RCasts aqui e tô... Bastante, né? É bastante. E nessa nova temporada tô aqui para somar também com os irmãos, né? Tu foi o trigo que permaneceu, irmão. O trigo é bom, o trigo é bom porque ele é parecido com o joio, né? Então tem algum valor. É o joio renovado. É isso aí. Você, meu irmão. Tem um falso trigo com performance. Consegue enganar bem, né? O Giovanni e eu, a galera já tá mais familiarizada. A gente tem rostos novos aqui, né? Se apresente. Então, meu nome é Lucas, né? Sou pai de 2 filhos. Isso é importante. Casado com Ana Paula já há 14 anos. Sou empresário e professor da Escola Raízes também. Show de bola. E é crente, né? E sou crente? Não, do RTT, né? Crente pentecostal ainda. E é assim, que não tá com defeito de fabricação, né? Eita. Oh. Então já viram, irmão? Se ele começar a rodar aqui, não se assuste. Fala, gente. Tudo bem? Eu sou o Gedielso Rosenck. Já que o Lucas falou, eu sou pai também de 2 filhos, né? Um casado já? Um casado, sou vô. Esse é o mistério atual. Temos Abraão na mesa, gente. O ancião. Matusalém está presente. Rapaz, nem cara de novo o cara tem mais. Mas tamo aí pra colocar os assuntos aí, vai ser top demais essas conversas e a gente acredita nisso. Bacana, eu sou o Thiago. Então começamos aí mais um RCast. Solta a vinheta. Vai vir a vinheta, né, Gustavão? Vai ter, em nome de Jesus vai ter. Mais um RCast no ar, aonde se criam raízes, mas não se cortam as asas. Vamos lá então, começando hoje mais um RCast. O que a gente resolveu fazer nessa nova temporada, nesse início de temporada? A gente resolveu escolher uma carta do Novo Testamento e estudar sobre ela versículo por versículo. Quem é aluno da Escola Raízes já tem a familiaridade com o Clube do Livro. A gente faz isso no Clube do Livro. Todo ano a gente escolhe uma carta ou um livro diferente da Bíblia e estuda ele versículo por versículo na Escola Raízes. Esse ano, inclusive, a gente está estudando a carta de Colossenses na Escola Raízes. E a gente vai fazer, esse início de temporada, uma espécie de clube do livro. Escolhemos aqui a carta de Tito para nós começarmos aqui, colocarmos na mesa. Vamos jogar os versículos aqui, vamos lendo com você que está em casa. Te aconselho a pegar a tua Bíblia aí, seja ela independente da versão que você tem, mas pega a sua Bíblia, acompanha a leitura e acompanha aqui também as conversas, tá bom? Então a gente vai começar hoje sobre a carta de Tito. Quero agradecer aqui Gustavão, Felipe, que estão aqui nos bastidores, né, fazendo com que essa gravação seja possível. Que Deus abençoe grandemente vocês. Temos um convidado aqui, uma multidão de convidados, representada na vida do pastor Rafael, isso aí. O homem dos presídios. Vamos lá, gente? Vamos lá? Vamos lá. Com a Bíblia vamos aberta nessa. aí para nós começar a ler? Então vamos lá. Eu sou o único crente da... não, o G Opa. também. O G e eu somos o único crente da mesa. Meu Somos Deus. Bíblia de papel. Pega a Bíblia de papel, irmão, em casa. Tá em casa, pega a Bíblia de papel. Minha Bíblia de papel. Pega aí, eu também sou crente. Vamos lá, eu vou ler o versículo aqui, jogamos a mesa e comentamos sobre ele. Amém. Beleza? Tito, capítulo 1.
Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé. Perceberam a minha ênfase nos eleitos? E ao conhecimento da verdade, que conduz à piedade. Vou ler o versículo 2 também. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Vamos lá, então? Quem quer iniciar aí os comentários da Deixa pro conversa? Giovanni, né, que já tá mais... Já é da casa, né? Giovanni fugiu. Giovanni, vamos pontuar primeiro o contexto histórico da carta. Isso, eu acho que é mais importante, a né? gente trabalhar o contexto histórico Isso. também, né, para a gente poder entrar no versículo 1 aqui da carta do apóstolo Paulo a Tito. Perfeito. O apóstolo Paulo, ele escreveu 13 cartas, né, e eu fico bem feliz quando o Raízes, ele trabalha a carta de Tito, porque a carta de Tito, ela está enquadrada nas cartas pastorais que o apóstolo Paulo escreveu. Então, quem quer entender sobre a questão de estrutura de igreja, principalmente questão ministerial, né, questão de presbitério, questão de diaconato, né, e o modo que cada pessoa deve viver, é bom que sempre entre nas cartas pastorais do apóstolo Paulo, tanto 1 Timóteo, 2 Timóteo, quanto a Tito. Tito, ele, né, foi um cooperador. Então, desculpe te interromper, das 13 cartas que Paulo escreveu, essa carta está classificada dentro das cartas pastorais do apóstolo Paulo, né? Isso, as cartas pastorais, é bem prática, né? Por que é importante hoje, Thiago? Porque é o dia a dia da igreja, né? A estrutura da igreja. Então, às vezes, até no Raiz ali, a gente trabalha a questão de saber quais os requisitos que um pastor deve ter. Então, às vezes, tem pessoas que têm essa curiosidade e vão para o Antigo Testamento, só que o Antigo Testamento ele não traz essa ideia muito aberta. Então, o apóstolo Paulo, que ele teve essa incumbência de organizar a igreja, ele traz isso muito claro. Então, a gente vai até discutir as características, diretrizes que um pastor tem que ter. E falando de Tito ali, também Tito, ele na verdade, ele é um troféu para o apóstolo Paulo, além de ser o verdadeiro filho na fé. Ele é um troféu porque o Paulo, ele começa o ministério pregando para os gentios e Tito é a prova viva desse ministério, né? Ele leva Tito em Jerusalém, né? Gálatas capítulo 2, você vai ver que o apóstolo Paulo está com o Tito e trabalhando a ideia que Tito não era circuncidado, né? Como Paulo estivesse mostrando, olha, a partir de agora o evangelho, embora muitos judeus querem que as pessoas se circuncidem, não precisa. A graça de Deus e a comunhão e o evangelho está se manifestando nos gentios. A circuncisão, só para o pessoal se contextualizar, né, do termo, Sim. é um ritual judaico que era feito ao 8º dia na pessoa masculina do povo judeu, né? Onde Isso, se cortava então, o prepúcio, né? Isso. E, o órgão genital. e é uma espécie de aliança, né? De aliança com Exatamente. Deus. Então, praticamente, quando Paulo leva Tito, ele está dizendo, o seguinte, está aqui, esse é o resultado do evangelho, ele não precisa. Ele não era judeu, ele era um grego. Ele era um grego, né? Um gentil, né? E é uma carta tremenda, acho que para poder resumir também, para não ficar muito estendida. Não, pode estender. Temos tempo. Temos tempo. É uma carta que fala basicamente de organização de igreja e também de pessoas, né? Tanto os homens mais velhos, quanto as mulheres mais velhas, quanto os jovens, qual é o papel que o jovem tem que ter na igreja e tal. E essa ideia muito maravilhosa também que Paulo chama de verdadeiro filho na fé, né? Essa importância que o apóstolo Paulo tinha como pai. Cuidado, né? Antigamente tinha isso muito na igreja, né? Sim. Quem é o teu pai espiritual? Quem é o teu pai na fé? Isso. Né? E o pai na fé, ele remetia sempre a ideia de alguém que te acompanhava. Alguém que te gerou, né? Que te gerou, que te acompanhava, que estava contigo ali e tal. Hoje até se perdeu muito isso. Claro, porque o dia a dia, a correria, as pessoas estão muito ocupadas, mas essa concepção é uma ideia frequente do apóstolo Paulo. Né? Até o apóstolo Paulo fala em Gálatas, capítulo 4, que eu sinto dores de parto até que Cristo seja gerado em vós. Preocupação, né? É como se fosse uma mulher grávida, né? Passando todas as dores ali, para que Jesus fosse gerado em alguém. E dentro dessa tua fala, é interessante hoje, para nossos dias atuais, a gente sempre ter um apóstolo Paulo na nossa vida. É uma segurança.
Porque às vezes a gente tenta meio que, por nada, caminhar sozinho. Não, eu vou por aqui porque eu sei, porque eu conheço um pouco da Bíblia. Mas para a gente entender, às vezes a gente tem que ter um amigo, uma pessoa que às vezes nos guie. Vai por aqui, ó, como o apóstolo Paulo, ele tinha ali o seu filho na fé. E às vezes a gente tem que ter o nosso pai na fé. Um mentor, né? Isso, um mentor, para que a gente venha caminhar sempre numa diretriz, num caminho. E isso às vezes a gente deixa meio que a gente é fominha da gente mesmo. Cara, eu vou sozinho porque eu sei do que eu estou fazendo, que eu conheço. E ninguém conhece o suficiente para que não tenha alguém acompanhando ele por trás. Isso na verdade revela também uma estrutura de orgulho, né? Porque parece que quando tu procura alguém para te instruir, é como se tu tivesse ou mostrando a tua debilidade ou mostrando que tu é menor do que aquela pessoa. Quando na verdade não, né? O que tu estás buscando é que tu deseja acertar, que tu deseja ir mais longe. Tu reconhece também naquela pessoa um nível de maturidade que pode, de certa forma, estar te instruindo para que tu alcance também o teu propósito. Acho que é essa a ideia, assim, né? Bacana. A expressão filho é muito massa, foi falado aqui, né? Paulo o considerava como um filho, só que também, além de filho, ele era um colaborador de Paulo. Sim. Ele não ficou naquela vida só recebendo a instrução, só recebendo, né? Vai por aqui, vai por ali. Não, ele se tornou participante da obra do reino de Deus. Claro, Thiago, mas isso, colaborador. Isso também, né? Desculpa te interromper, mas isso também por conta de que Paulo não era um pai que castrava os filhos, né? É isso mesmo. Ele fez o quê? Ele pavimentou para que Tito pudesse exercer aquilo a qual Deus chamou ele também. Verdade. A grande questão é, ele só se tornou colaborador porque Paulo deu para ele a oportunidade de se tornar colaborador, né? A gente vai falar de liderança, né? Então, isso aí já é uma faísca de um verdadeiro líder, né? E é muito forte no apóstolo Paulo, porque ele nunca traz só para ele, né? Ele sempre delega, né? Tanto é que na carta que nós vamos estudar hoje, o que ele diz? Te deixei aí para organizar o que ainda resta e que você coloque presbíteros em cada cidade. Ou seja, ele não fica em cima. Ele poderia dizer, eu vou ficar em cima de tudo, eu organizo, é do meu jeito e acabou. Não, ele colocava. Claro, qual é a explicação lógica para quem lê a Bíblia, né? Ele confiava no Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que move a igreja. Sim. Né? Sim. E Tito, ele também, olha que interessante, ele era cooperador, fiel, e você vai ver, por exemplo, ele resolvendo problemas na igreja de Corinto. Quando Paulo manda a primeira carta, o apóstolo Paulo ficou preocupado, porque foi uma carta muito dura. Sim. Né? Tinha que repreender um cara lá que estava abusando da mulher do seu próprio pai. Então, um caso de incesto muito grave. Ele não era abusando, ele tinha relações. Isso, né? é uma relação. E o que acontece? Paulo ficou preocupado. Nossa, meu Deus. Tem até um versículo, um capítulo que diz assim, quando eu for ter com vocês, vocês querem que eu vá, Paulo falando, com espírito de mansidão ou com vara? Né? Então o negócio era mais incisivo. Sim. Aí ele ficou preocupado e Tito trouxe notícias para ele, né, que a igreja tinha recebido aquela exortação e estava colocando em prática. Então isso deu credibilidade para ele. E fora as questões que Tito, né, fez coletas para Jerusalém, para os pobres de Jerusalém. Então imagina, tem que ser um homem fiel, né? Tu pega um dinheiro de um lugar e leva para outro lugar e... Colaborador fiel. É um colaborador fiel. O que a gente encontra no Novo Testamento, às vezes, não no Novo Testamento, porque no Novo Testamento, se a gente for ler, a gente encontra esses nomes. Tito, Epáfras e tantos outros. Tíquico, aquela... Filemon. Esqueci o nome dela, que é citada 7 vezes no Novo Testamento. A Febe? Não, é Priscila e Áquila. Tá. Priscila e Áquila também. Então você encontra uma variedade de nomes que colaboravam com os apóstolos para que o reino avançasse. Eu acho interessante a gente, como a gente tem um tempo, a gente abrir algumas referências da Bíblia. Se vocês querem, eu posso dar uma referência que vocês vão abrindo e a gente vai lendo. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 6 e o versículo 13. 2 Coríntios 7, o 6 e o 13. 6 e o 13? 6. Lê aí para nós. 2 Coríntios 7, 6, é isso? Isso. Mas Deus que conforta os desanimados nos encorajou com a chegada de Tito. Paulo fazendo referência ao colaborador dele. Então perceba que o nome de Tito,
ele não surge assim, Paulo escreveu a Tito e ele caiu na Bíblia. Não, tem uma história aqui. Tem uma construção de um caráter de discípulo de Cristo, Sim. que aprendeu aos pés do apóstolo Paulo o que é e o que não é ser cristão. Sim. Então, outra referência, versículo 13 do mesmo capítulo. Fomos grandemente encorajados por isso. Além de nos sentirmos encorajados, ficamos particularmente contentes de ver Tito alegre, porque todos vocês o receberam bem e o tranquilizaram. Olha só como na comunidade Tito ele era bem visto, tá ligado? Sim. Bem recebido, Bem recebido. E era respeitado. E o fato de dizer que o tranquilizaram é porque ele também tinha uma certa preocupação, né? Sim, um cara que colocava. Zelo, né? Outro, já que está em 2 Coríntios, é capítulo 8, versículo 6 e o 16. 8:6, 2 Coríntios 8:6. 8:6. Por isso pedimos a Tito, que inicialmente encorajou vocês a contribuírem, que os visitasse outra vez e os animasse a completar esse serviço de generosidade. Está falando da oferta ali que o professor Giovanni citou anteriormente. Tito de novo. Aí o versículo 16 e o 17. Do mesmo capítulo. 16 e 17? É. Agradeço a Deus porque ele concedeu a Tito a mesma dedicação que eu tenho por vocês. Tito recebeu com prazer nosso pedido para que os visitasse outra vez. Na verdade, ele mesmo estava ansioso para ir vê-los. Ansioso. Para ver a igreja, para ter contato e comunhão com os irmãos. O versículo 23, Lucas. O 23. Se alguém lhes perguntar a respeito de Tito, digam que ele é meu colaborador, que trabalha comigo para ajudar vocês. Quanto aos irmãos que o acompanham, foram enviados pelas igrejas e trazem honra a Cristo. Olha que massa, né? Se alguém perguntar de Tito, é meu colaborador. Paulo estava avalizando, chancelando o ministério de Tito para a igreja. Que trabalha comigo para ajudar vocês. E para onde ele foi também tinha que ser alguém fiel e firme, né? Porque os cretenses eram terríveis. Cretenses, né? Capítulo 12 e versículo 18 de 2 Coríntios. Capítulo 12. Quantas referências aí? É bastante, 12, 2 Coríntios 12, 5? 12 e 18. 12 e 18. Quando insisti com Tito para que fosse visitá-los e enviei com ele outro irmão, por acaso Tito os explorou? Não temos nós o mesmo espírito e andamos nos passos um do outro, agindo do mesmo modo? Interessante que o contexto da segunda carta de Coríntios era o quê? Paulo combatendo os falsos apóstolos. Daí ele usa quem como padrão para confrontar o ensino falso? Por acaso, Tito vos explorou? Olhem para Tito. Olha o padrão, ele me representa. Olha o padrão de conduta do evangelho. E agora olhem para os falsos apóstolos que estão ensinando aí. Tá coerente? Não tá, porque Tito é o padrão correto do evangelho. Loucura, né? Esse texto aí me chama muita atenção. Andamos nos passos um do outro. Gálatas, capítulo 2. Vai anotando aí, pessoal. Anota as referências, depois dá uma estudada. Versículo 1 e depois o versículo 3. 14 anos depois, voltei a Jerusalém. Dessa vez com Barnabé e Tito. E Tito também nos acompanhou. Subiu a Jerusalém. Paulo subiu para falar com Pedro, Tiago e João. As colunas da igreja. E Tito estava com ele. Então, a todo momento, Tito estava absorvendo o conhecimento, a conduta. E sendo discipulado, né? E sendo discipulado por eles. Imagina o tempo, né? Só nessa viagem, 14 anos. Então, nós já temos 14 anos de prática ministerial de Tito. Mais ou menos por aí. O versículo 3. Mas eles me apoiaram e nem sequer exigiram que Tito, que me acompanhava, fosse circuncidado, embora fosse gentil. Tipo assim, é um contexto de Gálatas, que tinha irmãos judeus cristãos que obrigavam os irmãos gentios dessa igreja a se circuncidar. E Paulo usa Tito como referência também. E para dizer, nem os que são coluna da igreja exigiram que Tito fosse circuncidado. Que eram circuncidados, exigiram que o grego fosse circuncidado. Entendeu?
Loucura, né? Circuncisão hoje é o coração, né? Aquela ideia que eu falei do troféu, né? Então levou o testemunho, o resultado fiel, né? Ó, tá aqui, ó, cara. Tá aqui a minha amostra aqui, ó. Aprovado, chancelado pelos apóstolos que andaram com Cristo. E o último aqui para nós encerrar essas referências. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. 2 Timóteo. Eu brinco com o Rafa que tá aqui com nós aqui no estúdio aqui, né? O Rafa é meu Timóteo. 2 Timóteo 4:10. Tá sempre comigo onde eu vou. É isso aí. Demas me abandonou, pois ama as coisas dessa vida e foi para Tessalônica. Só para deixar claro, eu tô usando aqui a versão NVT, Tá, show. que é um pouquinho mais contemporânea, né? Aham. Novamente, no 10. 2 Timóteo 4:10. Demas me abandonou, pois ama as coisas dessa vida e foi para Tessalônica. Crescente foi embora para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Apenas Lucas está comigo. Traga Marcos com você, pois ele me será útil no ministério. Olha quantos colaboradores, né? Teve um que... Depois enviei Tíquico a Éfeso. Ó, mas muitos colaboradores que cooperavam para que o reino de Deus avançasse. E Tito a gente percebe várias vezes, né? Paulo citando o nome dele, Tito indo, dando conselho e tal. E chega um momento que Paulo coloca na mão de Tito algo muito mais valioso, que seria uma igreja. Sim. Uma igreja, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo agora está na mão de Tito. E Paulo escreve essa carta a ele, instruindo ele de como ele deveria organizar essa igreja para que ela permanecesse fiel a Jesus. Eu acho que o fato de Tito estar ao lado de Paulo e ver todo o trabalho que Paulo realizou, executou, né? Porque agora Tito chega em Creta, uma cidade onde tinham os cristãos ali, porém não existia uma liderança. E ele deu a Tito a incumbência de instituir os líderes. Né? Que é algo importante. Tipo assim, Imagina. algo que ele fez com Tito, que Paulo fez com Tito, Tito agora teria a oportunidade de fazer com outros Ele irmãos. sabe né? o caminho, né? Ele sabe o caminho, porque ele sabe Cara, o caminho muito- do discipulado. Então, É tipo assim, não, às vezes a gente lê a Bíblia, né? Não sei vocês, mas eu pelo menos no começo assim, cara, a gente lia a Bíblia e parecia que tava tudo pronto, né? Lia ali, pá, parece que Deus fez tudo num passe de mágica. Mas quando a gente começa a se aprofundar nos estudos, a gente vê que tem uma história por trás do texto. Tem uma construção aqui, ó. Depois de 14 anos subir a Jerusalém. Então teve uma quantidade de tempo de construção, de moldar o caráter, de mudar as atitudes. E às vezes a gente acha que é tudo muito rápido na Bíblia, né? sim, sim. E que a nossa vida, hoje, ela parece ser mais devagar. Ou que as coisas têm que acontecer muito rápido na nossa vida. Né? As Isso. pessoas não querem suportar o processo, né? E quando a gente vai para a Bíblia e analisa as entrelinhas, a gente percebe que é o mesmo processo. Aquilo que o Giovanni falou no início, né? Que Paulo sentia fortes dores de parto até que Cristo Isso, fosse formado. pô, Tá cara. falando de um processo de construção daqueles que caminham com Cristo. Né? Bem assim Ele mesmo. trabalha bem a questão da humanidade, né? Porque às vezes nós temos a ideia assim, são super-heróis. Isso também. Né? Se converteram, foram batizados com o Espírito Santo, já estavam pregando sinais, maravilhas. Só que não é assim. Não. É um processo, é choro, é açoites. Né? É como diz o apóstolo Paulo, a gente foi feito como espetáculo para o mundo. Em nós habita a morte, em vocês a vida. Então era um negócio bem complicado. Então ele fala, em mim opera a morte, né? É tipo assim, é constantemente, né? Eu morrendo pra Provado. mim mesmo, né? E a característica do ministério dele também, né? Tipo, ai de mim se não pregar o evangelho de Cristo. Trago no meu corpo as marcas de Jesus. E antes desse versículo, o que ele diz, né? Ninguém me inquietes, né? Ninguém me tira, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Eu tenho autoridade. Ou seja, não vem com conversinha pra mim aí, com um negocinho, porque eu já tenho o lombo bem calejado. E hoje a geração fast food, né? A nossa geração. cara, Com certeza. é por isso que tu falou, Thiago, e é uma realidade. Por isso que às vezes as pessoas leem a Bíblia e não entendem por esse fato que como a gente está muito acelerado hoje, a gente pensa, parece que um livro ali, a carta de Tito, né? 3 capítulos, a gente pensa foi por um período curto. Cara, mas tem uma história muito grande por trás. E hoje o problema das pessoas, às vezes, é não conseguir não ser formado como líder, porque não consegue esperar esse tempo. É um processo. É um processo. Tito passou por esse processo. Sim. Tito passou por esse processo e vamos dizer assim numa linguagem, e ele foi formado, né?
E agora Tito está formando outras pessoas, formando outros líderes. Só que às vezes a gente entra na nossa caminhada, não, eu quero para amanhã. Ah, me converti hoje, me batizei amanhã, no outro dia eu já quero isso, no outro dia eu já quero liderar, e no outro dia eu já quero ser pastor, no outro dia eu já quero estar aí no reteté, como o Lucas fala. No outro dia o escândalo vem. Então assim, ó... acaba tudo. O problema é, não começamos estruturando a base. Daí já queremos, às vezes, entrar no segundo estágio. E às vezes a estrutura não tá legal, onde a gente não consegue ter líder como Tito. Onde a gente não consegue ver pessoas que dizem assim, cara, se eu pregar tá bem, se eu fazer alguma coisa tá bem, mas também se eu não fazer, tá tudo bem. Eu tô sendo chamado. O meu chamado, eu entendo que eu tenho que estar na direção de Cristo. E qual é a direção de Cristo? Cara, às vezes a direção de Cristo, às vezes, como o nosso pastor fala, a direção de Cristo, às vezes, é eu estar em casa, no momento, cuidando da minha família. E para muitas pessoas, isso é estar fora da direção de Cristo. Fora da direção. Entendeu? Então é o quê? É o tempo. É o tempo. Às vezes, fast food é tão fácil. Tu ali no McDonald's, vamos fazer uma propaganda aqui de graça. Ali tu anda no McDonald's, tu entra numa porta, tu faz uma volta e lá na outra porta tá o teu lanche pronto, cara. Só que o evangelho não é assim. Sim. O evangelho, muitas vezes, a gente tem que começar e leva tempo. Se a gente for aprofundar, fast food não é saudável. Exato. Exato. Uma comida saudável leva tempo para fazer. Isso. Então, assim, lenha, né? Demora no mínimo 1h30 para fazer uma comida saudável. Cara, o fast food tá ali 10 minutos, tu já sai recheado de comida. Daí tu faz o quê? Tu incha. Tu incha. Então, é complicado. É complicado. Agora já estabilizou tudo esse negócio. É que por muito tempo, né, Eugênio? Por muito tempo, o que acontece? As pessoas enfatizam e querem muito mais o fazer do que o ser, né? Não querem se tornar, e a partir daquilo que se tornaram é que fazem algo, né? Porque assim, Lucas, eu acredito que a gente aqui, veio de uma tradição. Nessa tradição que tu falou, cara, se eu faço, eu sou amado. Se eu produzo, eu tenho valor. Faz para ser aprovado, né? E na questão assim, será que Deus está me aprovando? A gente para pensar sobre isso? Ou a gente para pensar somente que o meu líder está me aprovando? Né? Então isso é um pensamento, será que o que eu estou fazendo está na vontade do Pai? Está na direção? Será que eu estou entrando no caminho aqui no qual Tito entrou no caminho? Cara, é um caminho de confiança dentro do evangelho. É um caminho que o meu líder vai olhar assim, cara, vai lá e faz como tu acha que tem que ser feito. É uma confiança. É um degrau que tu vai atingir, cara, que só estando na vontade de Deus para te atingir esse degrau. Sim. É um caminho de obediência, né? Isso. Mas muito daquilo que a gente tem hoje, ele veio de um imaginário, né? O que é o imaginário? É aquilo que se coloca para nós e a gente acreditou. Então, imagina, vou pegar por mim. Tu entra numa igreja, onde tu tá no primeiro dia, já vem uma profecia. Tu vai ser isso ou tu vai ser aquilo. Né? Vocês conversando aí, eu me lembrando das profecias que vieram para mim, né? E já dando risada interna aqui para mim. Que eu me lembro que uma vez eu fui na igreja, novo convertido, cheguei lá, o pregador disse assim para mim, espera até o final, para ver o que tu vai ser na mão de Deus. O que eu fiz na hora? Eu esperei o culto acabar e fiquei esperando ele. Só que acabou o culto, ele nem olhando para mim e tal, e aí agora? Como assim esperar até o final? Na minha cabeça, na minha compreensão, era esperar até o final do culto. Eu não entendia processo. Então, hoje em dia, as pessoas entram na igreja e não entendem esse processo. Acham que Deus vai fazer da noite para o dia, que vai ser organizado. Daí, quando pega os pormenores da Bíblia, como o Tiago leu ali, 14 anos, depois de 14 anos, subiu para Jerusalém. Tu já começa a entender o processo. Pega a própria vida de Jesus. Quantos anos? 30 anos, começou o seu ministério até os 33. Pega a vida de Moisés. Quantos anos? Nossa, Moisés mesmo. Pega a vida dos profetas. Então, em todo momento na Bíblia, você vai entender processo. Só que nós, como nós estamos acostumados com o imaginário coletivo, que diz que tem que ser para amanhã. Tem que ser para amanhã. É rápido. A gente acaba se perdendo. Por isso que é muito rico entender essa ideia de como Paulo estruturou as igrejas, como organizou, né? Como é que as coisas devem acontecer para que a gente se localize, né? E se localizar é muito rico, né? Eu me lembro uma vez que eu estava conversando com uma irmã, ela disse, Giovanni, é complicado porque a Bíblia diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Né? O meu marido estava com uma enfermidade, agora voltou.
Né? E tá ali o versículo, Deus ia aliviar. Daí eu assim, tá, mas a irmã tá sabendo que tá lendo? Olha, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Em nenhum momento o texto está dizendo que vai tirar. Ele vai aliviar. E quando eu falei aquilo ali, parece que caiu um fardo, né? Assim, tá, e quando Deus vai tirar? Apocalipse 21:4. Não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais pranto. Por quê? Porque as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, enquanto nós estivermos aqui, é processo, é angústia, é tribulação. É bem assim. E o cansados e sobrecarregados ali não é nem de coisas dessa Também, vida, era de uma tem interpretação o da espiritual, lei, Sim. onde os fariseus colocavam fardos pesados sobre as pessoas que nem eles mesmos conseguiam cumprir, né? Esse negócio de... como tu falou ali, às vezes a gente pensa que o fazer é sempre de Deus, né? E a gente tá falando mais de igreja agora, e a gente pensa, pô, eu tô dentro da igreja, e eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, tô fazendo certo ponto aqui, tal, e parece que é tudo de Deus. E muitas vezes não é de Deus, cara, dentro da igreja. A gente pega coisa pra gente que não tá na direção. Uma vez a gente tava em outra igreja, né? E a gente estava cuidando de uma igreja, só que daí eu senti que Deus tinha dado amém. Daí eu fui conversar tal com o meu superior na época, e ele assim, não, eu senti que tu tens que ir para outra igreja, cuidar de outra igreja. Eu pensei comigo, vou seguir. Por nada eu interpretei de uma forma ali que eu não entendi essa linguagem que Deus falou comigo. E eu fui. Olha só como é que é a situação. Fui com a intenção que, vou fazer a vontade de Deus. Não aguentei um mês na igreja. Não consegui, não fluiu. Então é o quê? Cuidar de uma igreja não é de Deus? É de Deus. Fazer algo para Deus é de Deus? É de Deus. Só que existe um tempo De Deus, né? Às vezes tu está no tempo errado, em vez de tu somar, tu vai prejudicar. Perfeito. Baita contexto histórico, já dei uma puxadinha aqui para aplicações, né? Sim. Diárias, isso é muito importante. Sempre um conselho que a Escola Raiz e o RCast também dá. Leia a Bíblia, não só por ler. Pega o texto, traz, remói ele e... Rumina, né? Agora, qual a função desse texto hoje na minha vida? O que ele pode produzir de benefício para a minha prática diária? Aplicação prática do texto, aplicação prática. Esse é o verdadeiro incentivo, né? Leia para vivê-la. Tentar vivê-la da melhor maneira possível. Gente, lembrando que o Thiago ele citou várias referências bíblicas aqui só para mostrar que Tito não foi um cara que caiu de paraquedas, né? Não foi um cara que caiu de paraquedas. Essa questão, carta aqui não faz parte do cânon do Novo Testamento só por fazer. Ela tem um sentido aqui histórico e Deus quis dessa forma. E às vezes o pessoal lê Atos dos Apóstolos e não tem menção de Tito. Não tem. Aí diz, não tem menção de Tito, então... Só que nas cartas, principalmente 2 Coríntios, né, 2 Timóteo e a própria carta de Tito, Paulo fala bastante dele. Bem assim. Só que se tu for olhar e perguntar, às vezes, para a igreja, quantos aqui já leram o livro de Tito? Bem poucos. É um livro muito, muito importante e relevante, né? A carta aí foi provavelmente escrita no ano 62 a 64 depois de Cristo. Aí uns 4 anos antes do apóstolo Paulo morrer. Alguém lembra onde é que foi escrita? Foi depois da primeira prisão de Paulo em Roma. Então Paulo já estava livre, não é uma carta de prisão. Assim como Tito é uma carta pastoral. Faltam 10 minutos. E nós estamos nos primeiros versículos. Nós estamos na introdução da carta. Isso é muito bom. Ô, Thiago, o negócio é tomar um cafezinho, né? Não sei se dá pra ver o meu reflexo café, aqui. Esse aqui meu é um café café, não deu certo. Meu café foi provado. Thiago, ficou bom. Engraçado ficou assim, bom. né? Que o Thiago fez café, é o único que não tá tomando. Tem coisa Chá errada aí. Já tomei muito. Esse aí, na verdade, é o chá de cafeína. E eu não tomei ainda, mas bota um pouquinho pra mim. Não cai nessa cilada, irmão. Paulo deve ter escrito essa carta em algum lugar da Macedônia. Escreveu. Tito estava em Creta. Então a gente imagina que tinha uma igreja aqui, provavelmente em casas, né? Porque o evangelho, dependendo do imperador da época, dependendo do imperador que governava Roma, a igreja era perseguida ou não. Então, muita das igrejas da época dos imperadores romanos, na época da igreja primitiva,
elas eram perseguidas. E isso daí dependia de quem estava governando. Então, provavelmente, muitas das igrejas eram em casas. E Creta que poderia ser uma igreja em casa. Tito recebia os irmãos na casa de alguém, na casa dele. Aí falta aqui dado histórico para a gente botar na mesa. Mas o que dá para contextualizar é que Paulo é quem escreve a carta, direcionada a Tito, que era seu amado filho na fé e colaborador do reino, como a gente mencionou aqui. A carta foi escrita provavelmente no ano 62 a 64 depois de Cristo, direcionada à cidade de Creta, que é uma ilha da Grécia. Então a gente tem todo esse contexto aí dessa carta, beleza? E a gente leu o primeiro versículo. Eu acho que dá para nós encerrar o episódio aqui dessa forma. Fechou. A gente coloca ele aí como uma introdução à carta. Sim. E no próximo episódio a gente começa o versículo 1 e 2 ali, que a gente começou lendo. Alguém mais quer fazer algum adendo aos comentários, alguma coisa? Eu acho que só a questão de como que o evangelho chegou ali, né? Ah, perfeito, boa. Não, pelo que eu estudei assim, não tenho uma resposta clara. É o que o pessoal diz, né? Os estudiosos falam é que provavelmente foi através do Pentecoste, né? Alguém escutou, né, o que estava acontecendo e levou para a ilha, e a partir daquele momento o evangelho começou a frutificar, né? Menciona os cretenses ali, em Atos? Não, os cretenses não. Não? Mas como era perto de Éfeso, provavelmente alguém, perfeito. né, encaminhou. Perfeito. Show. Então tá, galera, encerramos aí o primeiro episódio da nova temporada do RCast. A gente agradece aí aos colaboradores fiéis, assim como o Tito, por participarem na mesa. Meu Deus. Gostasse agora, né? Então até a próxima aí. Espero que você não fique só nesse episódio. Que isso te incentive a abrir aí a carta de Tito e começar a estudar ela, e você já chega no próximo episódio aí já mais contextualizado. Só antes de tu encerrar aqui rapidinho. Vai lá, aqui, Luqueira, manda bala. Atos, quando fala, né, de quem estavam ali. Eu acho que tinha, né? Ele fala aqui, Dá uma olhada. Estão aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Fígia, da Panfilha, Egito, das regiões da Líbia, próximas a Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses Tá aí, e árabes. Então tinha mesmo. E todos nós ouvimos estas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Então o primeiro contato aí com o Evangelho Já partiu dali mesmo, já então. partiu de Atos, capítulo 2. Já tinha gente quando o ali. Espírito Santo Já desce. tinha uma faísquinha. uma ali. faísquinha ali. Olha a intenção de Deus, É. né? Olha a intenção de Deus. Era alcançar. Pegou uma festa judaica chamada Pentecostes. E assim, vou aproveitar que todo mundo de várias regiões do mundo estão aqui, vou enviar o meu Fazer Espírito. com que aconteça um advento ali e a partir daí o evangelho é disseminado. Valeu, Bacana, gente. bacana. Então tá, valeu, tchau, até o até próximo mais. episódio. Valeu! Ao fim de mais um RCast, lembramos que, se a teologia que estudamos não nos leva à humildade, não é sobre Deus que estamos estudando.